Olá, me chamo Lindina Alves, sou aluna do curso de licenciatura em Pedagogia e sou daqui do Polo de Buritis, Rondônia. O motivo desse vídeo é a apresentação da avaliação da disciplina de Metodologia e Estratégia do Ensino da Matemática, que tem como professora formadora a Fernanda Amaral Figueiredo. A proposta da avaliação é elaborar um plano de aula interdisciplinar alinhado à Base Nacional Curricular Comum e construção de um vídeo de apresentação como será o desenvolvimento da aula. O tema da minha aula seria Compreendendo a Tabela de Pitágoras através da música Tabuada cantada do 1 ao 10. A aula será direcionada para alunos do terceiro ano do ensino fundamental. As áreas do conhecimento serão exatas e linguagem, os componentes curriculares, matemática e arte, as unidades temáticas, números e música, objetos de conhecimento, propriedades das operações para o desenvolvimento de diferentes estratégias de cálculo com números naturais, elementos da linguagem e processo de criação, improvisação. Os objetivos da aula serão utilizar a propriedade comutativa para facilitar a memorização dos fatos fundamentais da multiplicação, praticar a tabuada da multiplicação de forma lúdica, adquirir fluência com os fatos fundamentais, realizar as atividades com a tabela pitagórica ou tabela de Pitágoras, onde se percebam as regularidades contidas nas tabuadas, experienciar a ludicidade, a percepção, a expressividade e a imaginação, desenvolver a autonomia, a crítica, a autoria e o trabalho coletivo e colaborativo das artes. As habilidades desenvolvidas, segundo a BNCC, serão construir e utilizar fatos básicos da adição e da multiplicação para o cálculo mental ou escrito e experimentar improvisações, composições e sonorizações de histórias, entre outros, utilizando vozes, sons corporais e instrumentos musicais convencionais ou não, de modo individual, coletivo e colaborativo. O desenvolvimento da aula. O cronograma da aula será dividido em 4 aulas de 50 minutos, constituindo 2 atividades, onde a primeira atividade serão 2 aulas para interação e compreensão do conteúdo, e a segunda atividade 2 aulas para as atividades que serão desenvolvidas no decorrer. A atividade 1. Na primeira aula será preciso fazer uma análise do conhecimento prévio dos alunos, que será introduzir do que vamos falar na aula. Para início, seriam feitas questões, perguntas aos alunos para analisar esse conhecimento prévio. As perguntas seriam: vocês sabem a tabuada do 1 ao 10? A tabuada é fácil ou difícil? Já tiveram contato com a tabela de Pitágoras? Logo após, será apresentada a tabela de Pitágoras, o que é e como funciona. A tabela de Pitágoras é um quadro de dupla entrada no qual são registrados os resultados das multiplicações, de uma vez até 10. A tabela de Pitágoras é um quadro onde os números da primeira coluna são multiplicados pelos números da primeira linha e o resultado é o ponto de encontro entre os dois. Mas da onde vem esse nome? O nome vem do filósofo, matemático, astrônomo e músico grego pré-socrático Pitágoras de Samos. Logo após, será feita a apreciação da música Tabuada cantada do 1 ao 10, que está disponível no YouTube. Para maior compreensão da letra, será necessário ouvi-la pelo menos 3 vezes para prosseguir com as atividades. Meu peixinho azul já sabe nadar, mergulha até o fundo e sobe pra respirar. 1 vezes 1. Eu tenho um patinho na lagoa, eu tenho 2 patinhos na lagoa, aprendendo a tabuadinha do 2. Quero ver quantos patinhos vem aqui nadar à toa. 2 vezes 1 são 2. Meu cavalinho de carrossel, girando voa até o céu. Baixo uma vez até o chão, na frente mais 2 cavalinhos vão. Carregam no corpo por sua vez um númerozinho chamado 3. 3 vezes 1 são 3. Macaquinho muito esperto na janela do meu quarto, pula aí que eu canto aqui a tabuada do 4. 4 vezes 1, 4. Piu e faz o trenzinho na ladeira lá do morro. Ao entrar no tunilzinho, escurece os vagõezinhos.
meu lado, você está morando no meu coração. Estudando junto, o ano não se repete, e assim a gente vai pintando 7. Estudando junto, o ano não se repete, e assim a gente vai pintando 7. 7 vezes 1 são 7. 7 vezes 2, 14. Sentir a brisa, o cheiro que traz o mar. Vou mergulhar pra ver as algas marinhas. Já encontrei muitas estrelas no mar e me encantei com as cores das águas vivas. 8 vezes 1, 8. O que me move, move, é esse amor que me envolve. Quantas vezes não vi, amo você. Quantas vezes não vi, amo você. 9 vezes 1, 9. Mais uma noite se foi, o sol retornou, o vento sopra lá fora, me faz sentir frio. Tenho que levantar, nas aulas começam às 10. 10 vezes 1, 10. 10 vezes 2, 20. Continuando a atividade 1, já na segunda aula, com os alunos já habituados ao ritmo e à letra da música, serão livres para improvisar uma coreografia. Lembrando que a coreografia será somente para entretenimento, não contará no processo avaliativo. Nesse momento, ao término de cada ação, poderá deixar os alunos livres para se expressar e dizer o que estão gostando e quais dificuldades. Já na atividade 2, se iniciará na terceira aula, onde as crianças começarão a colocar em prática o que estão aprendendo. A segunda atividade se dará com os alunos pondo em prática os conhecimentos obtidos. Cada aluno irá receber uma tabela de Pitágoras em branco e mais uma vez escutarem a música e no decorrer da execução deverão preencher a sua tabela. Para divertir um pouco esse momento de aprendizagem, a sala será dividida em 2 lados, o certo e o errado, e de forma aleatória será perguntada a tabuada de um número. De início, todos ficarão do lado certo. Quem responder errado, passa para o lado errado. Quem for errando e na próxima resposta acertar, volta para o seu lugar de origem. Esse momento será mais um momento de interação e compreensão e para trazer mais divertimento durante a aula. A quarta aula será mais um processo de fixação de conhecimento, onde os alunos resolverão uma série de atividades interativas para trabalhar a operação de multiplicação. As atividades serão as seguintes: pintar, recortar e colar no caderno as partes com os valores correspondentes. E terão que, no caso, recortar, pintar e preencher de acordo com os valores. Ali tem a atividade que contém os cadeados com chaves, tem a maçã, tem os roxinhos felizes, tem os sorvetinhos e tem as velas. E para finalizar, confeccionarão uma tabela grande, alegre e divertida que será exposta na sala de aula para o uso coletivo. O produto final, um saldo de produções que se espera ao final do desenvolvimento das aulas. São as tabelas de Pitágoras preenchidas pelos alunos, as atividades de recorte coladas no caderno e a confecção da tabela para ser exposta na aula. Os recursos para serem utilizados na aula serão reprodutor de áudio, ambiente de aula livre, papéis coloridos, tesouras, lápis de cor, canetas e cartolina. O processo de avaliação se dará durante as aulas, através da observação se os alunos compreenderam a utilização da tabela pitagórica como base para a memorização dos fatos fundamentais e através da execução das atividades. Então a minha proposta de aula é essa. Espero ter atendido o que se esperava da avaliação e por hoje é só. Até mais!